Um bebê que se recusa a viver, um pai milionário consumido pela culpa e uma empregada de limpeza que, com o gesto mais simples, mudará as suas vidas para sempre. Pode o amor curar o que o dinheiro não consegue? Se gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de subscrever o nosso canal, Contos que Apaixonam. Publicamos vídeos todos os dias. E deixa um like no vídeo se gostar desta história e comenta dizer de onde é e a que horas nos ouve. O bebê de apenas 1 ano e 7 meses não comia há uma semana. Olhava para o teto como se tivesse renunciado a viver. Na quinta silenciosa, Rui Cardoso chorava ajoelhado, rodeado de medicamentos importados e papas infantis elaboradas que ninguém tocava. Até que, naquela manhã, Mariana Santos, envergando o seu uniforme de limpeza, entrou na cozinha e, com um simples pedaço de pão, fez o impossível acontecer. As nossas histórias viajaram longe. De onde nos está a ver hoje? Partilhe connosco nos comentários. Diogo tinha deixado de comer há uma semana. O menino de 1 ano e 7 meses estava ali, no berço de mogno que custara milhares de euros, com os olhos abertos mas vazios, como se tivesse desistido da vida. Rui Cardoso, o arquiteto milionário, dono de metade dos edifícios de uma prestigiada região rural do Alentejo, estava de joelhos no chão frio do quarto, a chorar como nunca tinha chorado na vida. Por favor, meu filho, coma alguma coisa. O pai implora-te, sussurrava Rui, segurando uma seringa com vitaminas importadas da Suíça. Precisas de te alimentar, Diogo. Precisas de viver. O bebê olhava para o teto, imóvel. Não chorava, não se queixava, não reagia a nada. Era como se algo dentro dele se tivesse apagado no momento em que Carla, a sua mãe, partiu para sempre. O quarto estava repleto de frascos de suplementos caríssimos, papas orgânicas que custavam uma fortuna cada frasquinho, leite especial recomendado pelos melhores pediatras de Lisboa. Tudo intacto, tudo inútil. Senhor Cardoso, o senhor precisa de descansar, disse Sandra, a enfermeira particular que ali estava há 3 dias. Já são 4 da manhã. Descansar. Rui virou-se para ela, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Como posso eu descansar se o meu filho se está a matar à fome? Como posso dormir, sabendo que ele pode não acordar amanhã? Sandra baixou a cabeça. Já tinha trabalhado com muitas famílias ricas, mas nunca vira um pai tão desesperado. Rui não saía do quarto do filho há dias. Não tomava banho, não comia bem, não atendia chamadas da empresa. Talvez precise de ser hospitalizado, sugeriu Sandra, cautelosa. Não, gritou Rui, baixando depois o tom ao perceber que poderia assustar Diogo. Desculpe, mas ele não vai para hospital nenhum. Os médicos já disseram que não há nada de fisicamente errado com ele. O problema é emocional. Então, talvez seja hora de aceitar ajuda psicológica, insistiu Sandra. Rui olhou para o filho. Diogo estava tão magro que as costelas se demarcavam sob a pele delicada. O rosto, antes rechonchudo e rosado, estava agora pálido e encovado. Já tentei 5 psicólogos infantis diferentes. Nenhum conseguiu que ele reagisse, murmurou Rui. Sabe o que me mata? É que eu construí todo este império a pensar em dar o melhor à minha família. Tenho dinheiro para comprar qualquer coisa no mundo, mas não consigo fazer o meu próprio filho comer. O silêncio apoderou-se novamente do quarto. Apenas o som do umidificador de ar e a respiração fraca de Diogo. Senhor Cardoso, Sandra tocou-lhe suavemente no ombro. O senhor não se pode culpar assim. A morte da sua esposa foi um acidente terrível. Foi culpa minha, murmurou Rui com a voz embargada. Se eu não tivesse insistido para que ela fosse àquela obra comigo naquele dia, se eu tivesse verificado melhor a segurança. A Carla estaria aqui e o Diogo estaria a comer, a brincar, a sorrir. Diogo continuava imóvel, como um boneco de porcelana partido. Ele sabe, continuou Rui. De alguma forma, ele sabe que foi culpa minha. É por isso que não quer viver mais. É por isso que me rejeita sempre que tento pegar-lhe ao colo. Sandra não sabia o que dizer. De facto, todas as vezes que Rui tentava pegar Diogo ao colo, o bebê ficava ainda mais apático, como se estivesse a proteger-se de mais dor. E se tentássemos mudar o ambiente, sugeriu ela. Talvez levá-lo para outro quarto ou para a sala. Já tentei de tudo. Rui abanou a cabeça. Mudei de quarto. Mudei os móveis, tentei música, tentei brinquedos novos. Nada funciona. É como se ele tivesse decidido que não quer estar mais aqui. O primeiro raio de sol começava a entrar pela janela enorme do quarto. Mais um dia estava a começar e Diogo continuava a rejeitar a vida. Sandra. Rui levantou-se, cambaleando de cansaço. Pode ficar com ele por umas horas.
preciso de tomar um banho e ligar para o escritório. Mas se ele mostrar qualquer sinal, qualquer pequena reação, ligue-me imediatamente. Claro, Sr. Cardoso. Rui beijou a testa do filho, que nem sequer pestanejou. Não desistas de mim, Diogo. Por favor, não desistas do pai. O diagnóstico dos médicos ressoava na mente de Rui como uma sentença de morte, luto traumático infantil. Diogo deixara de comer no exato momento em que soube, de alguma forma misteriosa que só as crianças possuem, que a sua mãe nunca mais voltaria para casa. Sr. Cardoso, preciso de falar consigo, disse o Dr. António Pires, o renomado pediatra que cobrava centenas de euros por consulta. Estavam na biblioteca da quinta, longe do quarto de Diogo. Fale de uma vez. Rui estava visivelmente esgotado, com a barba por fazer e a roupa amarrotada. O seu filho não está doente no sentido tradicional. Ele está a render-se. Já vi casos assim antes, mas nunca tão severo numa criança tão pequena. O que é que isso significa? Perguntou Rui, embora já soubesse a resposta. Significa que nenhum medicamento ou tratamento médico vai funcionar. O Diogo precisa de uma razão para querer viver novamente. E essa razão precisa de vir de si. Rui riu amargamente. De mim, doutor? Eu não consigo sequer olhar para ele sem me lembrar do acidente. Cada vez que tento pegar-lhe ao colo, vejo o rosto da Carla nele. E ele sente isso. Ele sabe que eu me culpo. E o senhor culpa-se mesmo? A pergunta ficou no ar por um longo momento. Rui olhou para a foto de Carla na estante, a sorrir com Diogo nos braços quando ele tinha apenas 6 meses. Claro que me culpo, admitiu finalmente. A Carla não queria ir à obra naquele dia. Disse que tinha um mau pressentimento, mas eu insisti. Disse que era importante que ela visse como o projeto estava a ficar. Se eu a tivesse ouvido. Sr. Cardoso, acidentes acontecem. Ninguém podia prever que aquela viga estava mal fixada. Eu podia, explodiu Rui. Sou arquiteto há 20 anos. Era a minha obra, a minha responsabilidade verificar cada detalhe. Mas estava tão focada em impressionar os investidores que não prestei atenção suficiente à segurança. O Dr. Pires ajustou os óculos. E agora está a castigar-se a si mesmo, mantendo-se longe do seu filho. Não estou longe por escolha. Cada vez que me aproximo dele, o Diogo fica pior. É como se ele sentisse a minha culpa e não quisesse nada comigo. As crianças são esponjas emocionais, explicou o doutor. O Diogo não o está a rejeitar por raiva. Ele está a refletir a sua própria repulsa. Se o senhor não consegue perdoar-se, como espera que ele se sinta seguro? Rui apoiou a cabeça nas mãos. Não sei como perdoar-me. Não sei como seguir em frente, sabendo que por minha causa o Diogo é órfão de mãe. Mas ele não é órfão de pai. O doutor inclinou-se para a frente. Pelo menos, ainda não. Mas se o senhor continuar assim, vai perder os dois, a esposa que já partiu e o filho que ainda está aqui. As palavras atingiram Rui como um soco. Ele levantou-se e caminhou até à janela, olhando para o jardim onde Carla costumava brincar com Diogo. Ela amava-o tanto, murmurou. Vivia a dizer que o Diogo seria o homem mais amado do mundo. E o que diria a Carla se vos visse aos dois agora? Rui fechou os olhos. Sabia exatamente o que ela diria. A Carla repreendeu-o-ia por estar a afogar-se em culpa enquanto o filho dela se consumia de tristeza. Ela ordenar-lhe-ia que parasse de ter pena de si mesmo e cuidasse do bebê que ambos amavam. Dr. Pires, diga-me a verdade. Se o Diogo continuar assim, quanto tempo tem? O médico hesitou. Sem alimentação adequada, talvez uma semana, no máximo 2. O corpo de uma criança não aguenta muito tempo sem nutrição. Rui sentiu o mundo a girar. Uma semana. Podia perder o único pedaço de Carla que lhe restava em apenas uma semana. Existe alguma coisa? Qualquer coisa que eu possa fazer? Pare de fugir dele, disse o doutor, gentil mas firme. O Diogo precisa de sentir que ainda tem um pai, que ainda tem uma família, que ainda vale a pena estar vivo. Mas como? Cada vez que me aproximo, ele fica mais distante. Então, fique perto de qualquer maneira. Mostre que não vai desistir dele, mesmo que ele tenha desistido de si mesmo. Quando o doutor saiu, Rui subiu devagar para o quarto do filho. Diogo estava na mesma posição, a olhar para o nada. Filho, sussurrou Rui, sentando-se ao lado do berço. O pai está aqui e não vai sair mais daqui. Não vou deixar-te sozinho nunca mais. Diogo não reagiu, mas Rui teve a certeza de que, por um breve segundo, viu os seus olhinhos moverem-se na sua direção.
A chuva batia forte nos vidros do autocarro regional lotado que vinha da periferia de Lisboa. Mariana Santos segurava firme o saco de plástico no colo, protegendo os documentos e o dinheiro da passagem. Aos 28 anos, ela conhecia bem o trajeto até às zonas ricas do país. Era sempre assim, acordar às 5 da manhã, 2 transportes, uma caminhada final até à casa onde seria apenas mais uma pessoa invisível. Próxima paragem, zona rural do Alentejo, anunciou o motorista. Mariana olhou pela janela embaciada. Mesmo com a chuva, via-se a diferença. Estradas largas, carros de luxo, quintas elegantes. Um mundo completamente diferente da sua casa num bairro social, onde vivia com os 2 irmãos mais novos. Desta vez é só por um dia, murmurou para si mesma, descendo do autocarro. Faz o serviço e volta para casa. O trabalho aparecera de última hora. A Marta, uma colega que fazia limpezas em casas de ricos, tinha ligado na noite anterior. Mariana, podes substituir-me amanhã. A patroa está a precisar urgente de alguém para limpar. É numa quinta no Alentejo. Quanto paga? Perguntara Mariana, calculando mentalmente se valia a pena perder um dia na oficina de costura. 50 euros por um dia. Era mais do que ela ganhava em 3 dias na oficina. Não podia recusar. Agora, parada em frente ao portão de ferro preto e dourado, Mariana sentia-se pequena. A Quinta Cardoso era maior que o prédio inteiro onde ela vivia. 3 andares, jardim imenso, até a portaria era maior que a sua casa. É aqui mesmo, murmurou, carregando no intercomunicador. Sim. Uma voz fria respondeu. Sou a Mariana. Vim para a limpeza. A Marta mandou-me. O portão abriu-se com um ruído eletrónico. Mariana caminhou pela entrada de mármore, as suas sandálias gastas fazendo um ruído embaraçoso a cada passo. Sentia-se uma intrusa. A porta principal abriu-se antes mesmo de ela chegar. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo apanhado num coque perfeito e roupa escura, olhava-a de cima a baixo com evidente desaprovação. É a substituta? Perguntou sem cumprimentar. Sim, senhora. Sou a Mariana. Senhora Dores, a mulher apresentou-se secamente. Sou a governanta da casa. Entre, mas tire essas sandálias. Há uns sapatos velhos na lavandaria que pode usar. Mariana obedeceu em silêncio, sentindo o rosto arder de vergonha. Já estava habituada à humilhação, mas ainda doía. Preciso de deixar algumas coisas claras antes de começarmos. A senhora Dores falou enquanto caminhavam por um corredor que parecia não ter fim. Esta casa está a passar por um momento muito difícil. O patrão perdeu a esposa há pouco tempo e o filho dele está doente. Mariana apenas ouvia, observando os quadros caros nas paredes e o chão brilhante que refletia a sua imagem. Vá limpar apenas o resto do chão. Nada do primeiro ou segundo andar. Não faça barulho. Não fale com o patrão se ele aparecer. E o mais importante, a senhora Dores parou e olhou diretamente nos olhos de Mariana, não suba ao segundo andar em nenhuma circunstância. É onde está o quarto do menino. Está bem, senhora. Senhora Dores, corrigiu. E outra coisa. Almoça na cozinha de serviço, nas traseiras. Não a quero a circular pela casa à hora da comida. Mariana assentiu novamente. Estava habituada a estas regras. Para os ricos, pessoas como ela só existiam quando precisavam de alguma coisa. Os produtos de limpeza estão no armário da área de serviço. Comece na cozinha. Tem alguma dúvida? Não, senhora Dores. Então pode começar. E lembre-se, silêncio total. Quando ficou sozinha, Mariana suspirou fundo. A sala principal era maior que a sua casa inteira. Sofás de cor que custavam mais do que ela ganhava num ano. Tapetes persas, jarras de cristal. Tudo perfeito, tudo caro, mas tudo triste. Havia também uma sensação estranha naquela casa. Não era apenas o silêncio. Mariana conhecia o silêncio da pobreza, que era diferente. Este era o silêncio da dor. Parecia que a própria casa estava de luto. Enquanto passava o pano nos móveis, Mariana reparou nas fotos espalhadas pela estante. Um homem bonito, bem vestido, sempre a sorrir ao lado de uma mulher loira e de um bebê. Uma família feliz. Mas em todas as fotos recentes, só apareciam o homem e o menino. A mulher tinha desaparecido. A esposa que morreu, pensou Mariana, sentindo uma pontada de tristeza. De repente, um choro fraco veio de cima, um choro que mais parecia um gemido. Mariana parou o que estava a fazer e prestou atenção. Era um bebê, mas não um choro normal de birra ou fome.
Era um choro de quem estava a sofrer. Ela olhou para o teto, dividida entre a curiosidade e a ordem de não subir. O choro parou abruptamente e o silêncio pesado voltou a tomar conta da casa. Pobre menino, murmurou Mariana, voltando ao trabalho. Deve ter saudades da mãe. Ela não fazia ideia de que, no segundo andar, Diogo parara de chorar não porque estava melhor, mas porque desistira até de expressar a sua dor. Quando chegou a hora do almoço, Mariana seguiu as instruções da Sra. Dores e dirigiu-se à cozinha de serviço, um pequeno quarto nas traseiras da casa. A diferença era gritante. Enquanto a sala de jantar principal tinha uma mesa de mogno para 12 pessoas, ali havia apenas uma mesinha redonda de fórmica e 2 cadeiras de plástico. Mariana abriu a sua marmita, arroz, feijão e um pedacinho de frango, e comeu em silêncio. Pela janela da cozinha de serviço, conseguia ver parte da cozinha principal, onde a Sra. Dores tentava alimentar uma criança. Através da porta entreaberta, Mariana observou a cena. A Sra. Dores segurava um bebê magro ao colo, tentando fazer com que ele comesse uma papa que cheirava a legumes caros. O menino, que devia ter mais de 1 ano, estava completamente apático. Virava o rostinho cada vez que a colher se aproximava, mas sem chorar, sem fazer birra. Apenas rejeitava, como se a comida fosse veneno. Vamos, Diogo, a Sra. Dores falava com a paciência esgotada. Esta papa custou uma fortuna. É feita com ingredientes orgânicos importados. Precisas de comer. Diogo olhava para o nada, os olhinhos sem brilho. Mariana ficou chocada ao ver quão magro ele estava. Parecia uma bonequinha de porcelana prestes a quebrar. Não pode ser que uma criança simplesmente rejeite comida assim, pensou Mariana, lembrando-se dos seus sobrinhos pequenos. Mesmo quando faziam birra, acabavam sempre por comer alguma coisa. A Sra. Dores tentou mais algumas vezes, mas Diogo continuou a virar a cabeça. Frustrada, ela deixou o prato na bancada da cozinha e pegou no telefone. Sr. Cardoso, é a Sra. Dores. O Diogo rejeitou o almoço novamente. Sim, senhor. A papa nova que o senhor mandou comprar, ele nem quis provar. Mariana podia ouvir a voz desesperada do homem do outro lado da linha, mesmo à distância. Não sei mais o que fazer, senhor. Já tentei de tudo. Até o biberão ele rejeita. A conversa continuou por alguns minutos, sempre no mesmo tom de desespero. Quando a Sra. Dores desligou, parecia ainda mais cansada. Maria da Conceição chamou a cozinheira que estava a preparar o jantar. Pode ficar com o Diogo um pouco. Preciso de descansar. Está a ser impossível fazê-lo comer. Claro, Sra. Dores. Maria da Conceição, uma senhora de uns 60 anos, pegou Diogo ao colo com carinho. Era visível que ela gostava do menino, mas também estava preocupada. Ora, meu rico menino, precisas de comer alguma coisa, murmurou ela para Diogo. Olha como estás magrinho. A tua mãe ficaria triste de te ver assim. Diogo não reagiu, apenas ficou ali, mole no colo de Maria da Conceição, como se fosse um boneco de trapos. Mariana observava tudo pela fresta da porta, o coração apertado. Havia algo naquele menino que a tocava profundamente. Talvez fosse a forma como ele parecia ter desistido de tudo. Ou talvez fosse porque ela entendia o que era crescer sem mãe. Perder a sua própria mãe quando tinha 12 anos, ficando responsável pelos irmãos mais novos. Maria da Conceição, a Sra. Dores voltou à cozinha. O Dr. Cardoso disse que vai tentar dar-lhe a papa a ele mesmo quando chegar do trabalho. Pode deixar o Diogo na cadeira alta por enquanto. Maria da Conceição colocou o menino na cadeira alta, mas Diogo continuou apático. Não chorava, não se queixava, não tentava sair. Simplesmente existia ali, como se estar vivo fosse um fardo demasiado pesado para ele. É o coração partido, murmurou Maria da Conceição. Um menino tão pequeno não devia estar assim. Os médicos disseram que é psicológico, explicou a Sra. Dores. Desde que a patroa morreu, o Diogo não é mais o mesmo. Não brinca, não sorri e agora não come. É como se ele tivesse decidido que não quer viver mais. As palavras atingiram Mariana com força. Um menino de 1 ano e meio que não queria viver mais. Como era isso possível? Já tentaram mudar o tipo de comida? Perguntou Maria da Conceição. Já tentámos de tudo. Papa doce, salgada, frutas, iogurte, leite especial. Até gelado, que sempre funcionava antes. Nada. Ele rejeita tudo. Mariana terminou o almoço, mas continuou sentada a observar. Havia algo de errado naquela situação. Ela podia senti-lo. Não era apenas a tristeza de um menino que perdeu a mãe. Era algo mais profundo. Diogo estava ali na cadeira alta,
a olhar para as próprias mãozinhas. De vez em quando, ele olhava para a porta da cozinha como se estivesse à espera de alguém que nunca chegava. A sua mãe, provavelmente. Pobre anjinho, pensou Mariana. Ele não entende porque é que a mãe não volta. Ela levantou-se para lavar o seu tupperware no pequeno lava-louça da cozinha de serviço, mas continuou a prestar atenção à conversa na cozinha. O que me mata, continuou Maria da Conceição, é que antes o Diogo era um menino tão alegre. Sempre a rir, sempre a querer colo. Agora é como se fosse um fantasminha. O Dr. Cardoso também não está bem, admitiu a Sra. Dores. Mal consegue olhar para o próprio filho. Fica no escritório o dia todo a trabalhar para não pensar. Mariana abanou a cabeça, triste. Conhecia bem essa história. Quando o pai não consegue lidar com a própria dor, o filho fica ainda mais perdido. Era uma situação que não tinha como correr bem. Ela lavou o tupperware e voltou ao trabalho, mas aquela imagem de Diogo, pequeno e perdido na cadeira alta, não lhe saía da cabeça. 2 horas depois, Mariana estava a terminar de limpar a última sala do rés do chão quando ouviu novamente movimento na cozinha. A Sra. Dores tentava, mais uma vez, fazer Diogo comer, desta vez com uma papa de aveia com banana. Diogo, meu bem, esta é de banana com aveia. Gostavas tanto antes, implorava a Sra. Dores. Mas o resultado era o mesmo. Diogo virava o rostinho, completamente desinteressado. Mariana conseguia ver, mesmo de longe, como ele estava ainda mais magro do que de manhã. As bochechas, que deveriam ser gordinhas num menino daquela idade, estavam encovadas. Algo dentro de Mariana revoltou-se. Não conseguia mais ficar ali a observar aquele menino a consumir-se enquanto todos tentavam forçar-lhe refeições complicadas. Sem pensar muito, ela largou o pano de limpeza e caminhou na direção da cozinha principal. Com licença, disse, parada à porta. A Sra. Dores virou-se, surpreendida e claramente irritada. O que está a fazer aqui? Não lhe disse para não sair da área de serviço. Desculpe, Sra. Dores, mas posso tentar uma coisa. Tentar o quê? A governanta cruzou os braços, desconfiada. Mariana olhou para Diogo, que continuava apático na cadeira alta. Posso tentar dar-lhe de comer. Você. A Sra. Dores riu com desdém. Os melhores pediatras de Lisboa já tentaram. Nutricionistas especializados já tentaram. E você acha que consegue? Talvez seja justamente por isso que não está a funcionar, disse Mariana, gentil mas determinada. Muito complicado, muito científico. Uma criança, às vezes, precisa de simplicidade. Maria da Conceição, que observava tudo em silêncio, aproximou-se. Deixa-a tentar, Sra. Dores. Não custa nada. Absolutamente não, respondeu a Sra. Dores. Imagine se o Dr. Cardoso chega e vê uma empregada de limpeza a tocar no filho dele. Eu seria despedida na hora. Mas Mariana já se tinha dirigido ao cesto de pães na bancada. Pegou num pão alentejano fresco e cortou-o em fatias pequenas. Maria da Conceição observava-a, curiosa. O que vai fazer? Perguntou Maria da Conceição. Uma receita que a minha avó fazia quando eu não queria comer, explicou Mariana, pegando no azeite de oliveira virgem extra que custava mais que o seu salário semanal. Pão com azeite e sal. Simples assim. Você enlouqueceu, exaltou-se a Sra. Dores. O Dr. Cardoso paga por uma consulta de nutrição dispendiosa e você quer dar pão comum ao menino. Mariana pingou apenas umas gotas de azeite no pão e polvilhou uma pitada de sal marinho. O cheiro espalhou-se pela cozinha, um aroma caseiro e acolhedor que contrastava com os cheiros ascéticos dos suplementos importados. A minha avó sempre dizia que, quando uma criança está muito triste, precisa de comer comida de verdade, não remédio disfarçado, murmurou Mariana. Pare com isso imediatamente, ordenou a Sra. Dores. Mas algo extraordinário aconteceu. Diogo, que há semanas não demonstrava interesse em nada, lentamente virou a cabecinha na direção do cheiro. Os seus olhinhos, antes vidrados no nada, focaram-se no pão que Mariana segurava. Maria da Conceição soltou um pequeno grito de surpresa. Sra. Dores, olhe. Diogo estava a olhar diretamente para a comida. Não com fome, ainda não, mas com uma curiosidade que ninguém via há muito tempo. Queres provar, anjinho? Mariana aproximou-se devagar, segurando um pedacinho pequeno de pão. A Sra. Dores estava paralisada, dividida entre a raiva por ver as suas ordens desobedecidas e a curiosidade de ver Diogo a reagir a alguma coisa. Diogo esticou uma mãozinha trêmula na direção do pão. Mariana esperou pacientemente que ele mesmo pegasse. Sem forçar, sem pressionar. Devagar, meu bem, ela sussurrou, sem pressa.
Diogo segurou o pedacinho de pão entre os dedinhos pequenos e levou-o à boca. Mastigou devagar, como se estivesse a lembrar-se de como fazer aquilo. E então, algo que ninguém esperava aconteceu. Ele esticou a mão, a pedir mais. A cozinheira deixou cair a concha no chão, paralisada. Meu Deus, murmurou Maria da Conceição, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Ele está a comer. Diogo comeu 3 pedacinhos pequenos antes de parar, mas estava claramente mais alerta. Os seus olhinhos tinham um brilho que não aparecia há semanas. Mariana sorriu, aliviada. Às vezes, é só isto que é preciso. Carinho simples. Nesse momento, passos rápidos ressoaram pelo corredor. Rui Cardoso apareceu à porta da cozinha, ofegante, atraído pelo barulho. Paralisou à porta. O seu filho, que rejeitava tudo, estava a comer. Os seus olhos foram diretos ao filho, que segurava um pedacinho de pão na mão e olhava para o pai pela primeira vez em semanas. Papá, murmurou Diogo. A primeira palavra que dizia em dias. Rui caiu de joelhos ali mesmo, no chão da cozinha, a chorar de alívio e choque. Rui não conseguia acreditar no que estava a ver. Diogo, que há uma semana rejeitava até água, segurava um pedaço de pão nas mãozinhas e olhava diretamente para ele. Não era o olhar vidrado e distante dos últimos tempos, mas um olhar presente, vivo. Diogo, sussurrou Rui, aproximando-se devagar da cadeira alta, com medo de quebrar o encanto. Papá, repetiu Diogo, desta vez com mais clareza, estendendo o braço com o pão na direção do pai. A senhora Dores estava branca como o papel, percebendo que tinha uma situação delicada em mãos. Maria da Conceição chorava baixinho, segurando um pano de cozinha ao peito. E Mariana permanecia ali, quieta, a observar a cena com um sorriso tímido. O que é que ele está a comer? Perguntou Rui, preso entre o alívio e a confusão. Pão alentejano com azeite e sal, respondeu a senhora Dores, engolindo em seco. Ah! A empregada de limpeza deu-lhe. Rui olhou para Mariana, uma mulher jovem, simples, com roupas humildes e mãos calejadas do trabalho, completamente diferente de todos os especialistas caríssimos que tinham tentado salvar o seu filho. Foi você que fez o meu filho comer? Perguntou ele, incrédulo. Mariana baixou a cabeça, intimidada. Desculpe, senhor, não me queria intrometer, mas... Não, Rui levantou-se, ainda a olhar para Diogo, que mordia o pão devagar. Não peça desculpa. Você conseguiu algo que médicos de centenas de euros por consulta não conseguiram. Diogo terminou o pedacinho e esticou a mão novamente, claramente a querer mais. Mariana olhou para Rui, a pedir permissão. Pode dar-lhe? Assentiu Rui, com a voz embargada. Pelo amor de Deus, pode dar-lhe. Mariana preparou outro pedacinho pequeno com a mesma calma e carinho de antes. Diogo comeu com mais vontade desta vez e até esboçou algo parecido com um sorriso quando o sabor familiar lhe tocou na língua. Como é que soube? Perguntou Rui, hipnotizado a ver o filho comer. A minha avó sempre fazia assim quando eu ou os meus irmãos ficávamos doentes ou estávamos muito tristes para comer, explicou ela, baixinho. Dizia que menino triste precisa de comida que abraça por dentro. Maria da Conceição soluçou mais alto. É verdade, doutor. A minha mãe também fazia igual. Pão quentinho com azeite era remédio para tudo. Diogo comeu mais 2 pedacinhos antes de parar, satisfeito. Não estava cheio, o seu estômago tinha encolhido demasiado para isso, mas estava visivelmente melhor. Até a postura na cadeira alta era diferente, mais ereta, mais presente. Papá, disse Diogo novamente, estendendo os bracinhos. Rui aproximou-se devagar e, pela primeira vez em semanas, Diogo não se encolheu quando o pai chegou perto. Pelo contrário, inclinou-se para a frente, a querer colo. Com as mãos trêmulas, Rui pegou no filho ao colo. Diogo aninhou-se contra o peito do pai, algo que não fazia desde antes do acidente. O cheiro a pão e azeite ainda estava na sua boquinha, misturado com aquele cheiro doce de bebê que Rui quase esquecera. Meu filho, sussurrou Rui, abraçando Diogo com cuidado, como se ele fosse feito de cristal. Meu filhinho querido. Diogo apoiou a cabecinha no ombro do pai e fechou os olhinhos, finalmente relaxado. Não estava a dormir de exaustão, como nas últimas semanas, mas de satisfação. Senhor Cardoso, Mariana aproximou-se timidamente. Posso dizer uma coisa? Rui olhou para ela, ainda a segurar Diogo. Pode dizer qualquer coisa. Você acabou de salvar o meu filho. O Diogo não precisava de comida cara ou especial. Ele precisava de comida feita com amor, num ambiente onde se sentisse seguro, disse Mariana gentilmente. E precisava de ver o senhor feliz também. Uma criança sente tudo. Se o pai está triste, ela fica triste junto.
As palavras atingiram Rui como uma revelação. Durante semanas, ele concentrara-se tanto na sua própria culpa e dor que se esquecera de que Diogo precisava dele inteiro, presente, vivo. Tem razão, admitiu. Eu estava tão perdido na minha culpa que me esqueci que ainda tenho uma razão para viver. Diogo murmurou algo contra o ombro do pai, mas parecia contente. Pela primeira vez em muito tempo, pai e filho estavam realmente juntos. Senhora Dores, Rui virou-se para a governanta, que ainda estava em choque. Quero que contrate esta moça a tempo inteiro. Senhor, a senhora Dores assustou-se. Rui olhou para Mariana. Aceita trabalhar aqui? Cuidar do Diogo, ensinar-nos a todos como fazer esse pão mágico. Mariana ficou sem palavras. Um emprego fixo numa casa rica era o sonho de qualquer empregada de limpeza da periferia. Mas havia algo mais do que dinheiro naquela proposta. Havia um pai desesperado e um menino que precisava de carinho verdadeiro. Aceito, respondeu ela, sorrindo. Mas só se o senhor prometer uma coisa. Qualquer coisa. Prometa que vai almoçar connosco na cozinha. O Diogo precisa de ver o pai a comer também. Uma criança aprende por imitação. Rui riu pela primeira vez em semanas. Um riso genuíno que fez Diogo levantar a cabecinha e olhá-lo com curiosidade. Prometo, disse Rui. Prometo que vamos comer juntos todos os dias. Diogo bateu palmas, uma reação tão normal e infantil que todos na cozinha sorriram ao mesmo tempo. O milagre acontecera, e tudo começara com um simples pão com azeite feito com amor. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de subscrever o nosso canal, Contos que Apaixonam. Publicamos vídeos todos os dias. E deixa um like no vídeo se gostar desta história e comenta dizer de onde é e a que horas nos ouve. No dia seguinte, Rui cancelou todas as reuniões e decidiu passar o dia em casa. Queria entender melhor o que acontecera na véspera e aprender com Mariana como cuidar adequadamente de Diogo. Bom dia, doutor, cumprimentou Mariana quando Rui desceu à cozinha às 8 da manhã. Ela já estava ali a preparar um pão fresco para o pequeno almoço de Diogo. Bom dia, Mariana. Como é que ele passou a noite? Muito melhor, sorriu ela. Diogo estava na cadeira alta, mais alerta do que no dia anterior. Quando viu o pai, bateu palmas e gritou, papá, com uma alegria que fez o coração de Rui transbordar. Olá, meu filho. Rui aproximou-se e beijou a testa de Diogo. Dormiste bem, papá? Pão, Diogo apontou para a bancada onde Mariana preparava o pequeno almoço. Está a pedir o pão igual ao de ontem, explicou ela. Parece que se tornou na sua comida preferida. Rui observou Mariana a trabalhar. Ela fazia tudo com uma calma e um carinho que ele nunca vira nas outras empregadas. Não tratava Diogo como um menino rico e mimado, mas como qualquer criança normal que precisava de amor e atenção. Mariana, posso fazer-lhe uma pergunta? Rui sentou-se à mesa da cozinha. Claro, doutor. Como soube que era disso que o Diogo precisava? Todos os especialistas que consultei falaram sobre nutrição, vitaminas, suplementos. Ninguém mencionou simplicidade. Mariana parou de cortar o pão e olhou para ele com gentileza. Doutor, posso falar com sinceridade, por favor? O Diogo não estava a rejeitar comida, ele estava a rejeitar tristeza. Ela disse, pingando azeite no pão. Cada vez que alguém tentava alimentá-lo, era com desespero, medo, pressão. Uma criança sente tudo isso. É como se a comida viesse temperada com angústia. Rui refletiu sobre as palavras dela. Era verdade. Todas as tentativas de alimentar Diogo tinham sido carregadas de tensão e desespero. E ontem foi diferente, perguntou ele. Ontem eu tinha vontade de cuidar dele, não de o curar, explicou Mariana. Fiz o pão a pensar no que a minha avó fazia para mim quando eu era pequena e estava triste. Com carinho, sem pressa, sem medo. Diogo babou-se no seu próprio babete, fazendo um barulhinho de contentamento. Estava visivelmente mais corado e ativo. Pão, pão, repetiu ele, batendo com as mãozinhas no tabuleiro da cadeira alta. Mariana ofereceu-lhe um pedacinho pequeno. Calma, anjinho. A comida não vai fugir. Posso tentar dar-lhe eu? Perguntou Rui, inseguro. Claro, doutor. Mas lembre-se do que falei ontem. Sem pressa, sem medo. Apenas carinho. Rui pegou num pedaço de pão e ofereceu a Diogo, tentando imitar a calma de Mariana. Diogo pegou no pão e comeu, mas Rui percebeu que o filho ainda o observava com uma certa cautela. Ele ainda sente que o senhor está tenso, observou Mariana delicadamente. Talvez seja bom que o senhor coma junto com ele.
Uma criança tranquiliza-se ao ver os pais a comerem normalmente. Tem razão, admitiu Rui. Há semanas que não faço uma refeição completa. Estava sempre demasiado preocupado. Mariana preparou um prato simples para Rui, pão com azeite igual ao de Diogo, além de um bom café e frutas. Ela colocou a cadeira de Rui bem ao lado da cadeira alta de Diogo. Agora comam juntos, disse ela, sorrindo. Pai e filho precisam de partilhar mais do que apenas sangue. Precisam de partilhar momentos. Rui comeu devagar, conversando com Diogo, que respondia com gorgolejos e risinhos. Era a primeira vez em muito tempo que uma refeição acontecia sem tensão naquela casa. Mariana, disse Rui depois de alguns minutos, posso perguntar-lhe sobre a sua família? Pode, doutor. Tem filhos? Não, doutor. Mas criei os meus 2 irmãos mais novos depois que a minha mãe morreu. Eram pequenos, um de 2 anos e outro de 4. Aprendi na prática como cuidar de uma criança triste. Rui parou de mastigar. Perdeu a sua mãe nova. Aos 12 anos, respondeu Mariana, simplesmente. Enfarte. Foi rápido. E o meu pai não aguentou ficar sozinho com 3 filhos. Foi-se embora quando eu tinha 13. O silêncio tomou a cozinha. Rui sentiu-se envergonhado da sua própria autocompaixão. Ali estava uma mulher que perdera a mãe em criança, fora abandonada pelo pai e ainda assim conseguia dar carinho e esperança a outras pessoas. Desculpe, murmurou ele. Não sabia. Não precisa de pedir desculpa, doutor. Cada um lida com a perda à sua maneira. O senhor não abandonou o Diogo. O senhor só não sabia como ajudá-lo. Diogo terminou o seu pão e esticou os bracinhos para Mariana, que o pegou ao colo com naturalidade. A diferença, continuou Mariana, embalando Diogo suavemente, é que uma criança não entende explicações. Ela só entende presença. O Diogo não precisava de saber porque é que a mãe se foi embora. Ele precisava de sentir que o pai ainda estava aqui. Rui observou como Diogo se aninhava no colo de Mariana, completamente relaxado. Era assim que ele deveria estar, no colo do próprio pai. Ensine-me, pediu Rui, humilde. Ensine-me a estar presente de verdade. Mariana sorriu e passou Diogo para os braços do pai. É só isso, doutor? Estar aqui, agora. Sem pensar no passado ou no futuro. Apenas olhar nos olhinhos dele e lembrar-se que vocês os dois ainda estão vivos. Diogo aconchegou-se no colo do pai e suspirou, contente. Pela primeira vez desde o acidente, Rui permitiu-se apenas sentir o peso agradável do filho nos braços. Sem culpa, sem medo, sem pressa. Era só disso que sempre precisara, estar presente, estar inteiro, estar vivo para o filho que ainda estava ali, à espera dele. Uma semana depois, a Quinta Cardoso tinha-se transformado completamente. O silêncio pesado que dominava a casa dera lugar aos sons de uma família a viver. Risinhos de Diogo, conversas na cozinha, o barulho alegre de brinquedos espalhados pelo chão. Doutor, o Diogo não quer sentar-se na cadeirinha da sala de jantar, informou Mariana numa manhã de sol. Ele só quer almoçar aqui na cozinha, na mesinha pequena. Rui, que estava a vestir uma roupa mais casual, abandonara os fatos impecáveis em casa. Sorriu ao ver o filho a apontar insistentemente para a mesa simples da cozinha, onde Mariana fazia as refeições. Mesa, papá. Mesa, Lilo. Diogo falava, misturando as poucas palavras que sabia. Lilo? Perguntou Rui, curioso. É como ele lhe chama, explicou Mariana, curando um pouco. Tentei ensinar Mariana, mas saiu Lilo e ficou. Acho giro, disse Rui, sinceramente. E se é na mesa da cozinha que ele quer comer, é aí que vamos comer. A senhora Dores, que observava a cena da porta, abanou a cabeça em desaprovação. Doutor Cardoso, com todo o respeito, o senhor tem uma sala de jantar magnífica. Não é adequado que o patrão coma na cozinha. Senhora Dores, Rui virou-se para ela com gentileza, mas com firmeza. Adequado é o que faz o meu filho feliz. Se ele quer comer na cozinha, é na cozinha que vamos comer. Mariana arranjou 3 cadeiras à volta da mesa pequena, a cadeirinha adaptada de Diogo, uma cadeira normal para Rui e outra para ela. Era apertado, mas acolhedor. Agora vamos almoçar juntos todos os dias, anunciou Rui a Diogo, que bateu palmas, animado. Papá come, Lilo come, Diogo come, gritou o menino, feliz, já com um vocabulário muito maior do que uma semana antes. Durante o almoço, um simples arroz com feijão, frango desfiado e o famoso pão com azeite, Rui observou como Diogo comia com prazer. O menino tinha engordado visivelmente. As suas bochechas estavam rosadas novamente e os seus olhos brilhavam de alegria.
Mariana, disse Rui entre uma garfada e outra, preciso de lhe pedir uma coisa. Diga, doutor. Ensine-me a fazer esse pão. Quero aprender. Mariana sorriu, surpreendida. O senhor quer aprender a cozinhar? Quero aprender a cuidar do meu filho da maneira certa, respondeu Rui. E isso inclui saber fazer a comida de que ele gosta. Depois do almoço, os três foram para a bancada da cozinha. Mariana ensinou Rui a preparar a massa do pão, as suas mãos delicadas a guiarem as mãos grandes e inexperientes dele. Tem de amassar com carinho, doutor. A massa sente se o senhor está com raiva ou com pressa. Rui, que comandava construções de milhões de euros, descobriu-se a lutar com uma simples massa de pão. As suas mãos, habituadas a segurar canetas e a assinar contratos, estavam agora sujas de farinha e um pouco trêmulas. Está difícil? Perguntou Mariana, notando a sua concentração. Está a ser a coisa mais importante que já aprendi na vida, respondeu Rui, sinceramente. Diogo, na cadeira alta ao lado deles, observava tudo com fascínio. De vez em quando, Mariana deixava que ele tocasse na massa, o que o fazia rir de alegria. Papá faz pão. Papá faz pão, cantava Diogo. Isso mesmo, meu filho. O papá está a aprender a fazer pão para ti, disse Rui, mais sujo de farinha do que um principiante tinha direito a estar. Quando o pão ficou pronto e saiu do forno, a casa inteira cheirava a lar. Rui cortou a primeira fatia, passou azeite e sal e ofereceu-a a Diogo. Pão do papá, gritou Diogo antes de morder. E depois fez uma careta que fez rir todos. Não ficou muito bom, pois não, riu Rui de si mesmo. Ficou com sabor a amor, disse Mariana gentilmente. E isso é o que importa. O Diogo comeu porque foi o papá que fez. Naquela tarde, algo que não acontecia há meses aconteceu, Diogo pediu para brincar. Mariana pegou em alguns brinquedos simples, blocos de madeira, bonecos de trapos, um carrinho pequeno, e os três sentaram-se no chão da cozinha. Doutor, o senhor lembra-se de como se brinca? Perguntou Mariana, vendo Rui meio perdido com um carrinho na mão. Há tanto tempo, admitiu ele. Antes do acidente, eu estava sempre demasiado ocupado para brincar a sério com ele. Então agora é a oportunidade de recuperar o tempo perdido, sorriu Mariana. Uma criança não guarda rancor. Ela só quer o pai presente. Eles brincaram por 2 horas. Rui descobriu que Diogo adorava fazer os carrinhos andar, que ria quando os bonecos conversavam entre si e que tinha uma gargalhada gostosa que enchia a casa inteira. Quando chegou a hora do banho, Diogo surpreendeu todos ao pedir que o pai o banhasse. Tens a certeza? Perguntou Rui, emocionado. Queres que o papá te dê banho? Papá. Papá, insistiu Diogo, estendendo os bracinhos. Foi o primeiro banho que Rui deu ao filho desde o acidente. As suas mãos tremiam um pouco, mas Diogo estava relaxado, a brincar com os patinhos de borracha e a gritar de alegria quando Rui fazia bolhas de sabão. Está a ver? Disse Mariana, observando da porta da casa de banho. Ele nunca deixou de amar o senhor. Só estava à espera que o senhor voltasse a amá-lo sem medo. Quando Diogo estava limpo e cheiroso, Rui vestiu-o com cuidado e levou-o para o quarto. Pela primeira vez em meses, Diogo não chorou na hora de dormir. Pelo contrário, pediu que o pai lhe contasse uma história. Rui, que não sabia nenhuma história de criança, inventou uma sobre um menino corajoso que ajudava o pai a construir casas para famílias felizes. Diogo adormeceu a meio da história, um pequeno sorriso nos lábios. Obrigado, disse Rui a Mariana quando saíram do quarto. Obrigado por me ensinar a ser pai do meu próprio filho. O senhor sempre foi pai dele, doutor. Só precisava de se lembrar como. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Carla, Rui dormiu uma noite inteira sem pesadelos, sabendo que Diogo estava bem e que eles os dois tinham encontrado o caminho de volta um para o outro. 3 meses depois, quem visitasse a Quinta Cardoso não reconheceria a casa. A imponente sala de jantar, com a sua mesa de mogno para 12 pessoas, estava coberta por um lençol branco. O verdadeiro centro da casa era agora a cozinha, onde uma mesa pequena acomodava 3 cadeiras e estava sempre posta com simplicidade e amor. Papá, ensina o Diogo a fazer pão? Perguntou o menino num sábado de manhã, puxando as calças do pai que estava a tomar café. Claro que sim, Diogo, respondeu Rui, pegando no filho ao colo. Vamos fazer pão juntos. Diogo, agora com 2 anos completos, transformara-se num menino alegre e falador. As suas bochechas estavam gordinhas novamente, os seus olhos brilhavam de travessura e ele corria pela casa, enchendo os corredores de gargalhadas. Lilo também faz pão? Perguntou Diogo, procurando Mariana com os olhos. Claro, meu anjinho, sorriu Mariana, amarrando um pequeno avental na cintura de Diogo. Mas hoje quem vai ensinar é o papá.
Ele já aprendeu a fazer o pão mais saboroso do mundo. Rui, que no início era um desastre na cozinha, agora manuseava a massa com segurança. As suas mãos, antes só habituadas a plantas de arquitetura, tinham aprendido a criar algo muito mais importante, momentos de felicidade para o filho. Olha, Diogo, primeiro misturamos a farinha com a água, explicou Rui, pondo Diogo de pé numa cadeira ao lado da bancada. Devagar, sem pressa. Sem pressa, repetiu Diogo, concentrado, a mexer a mistura com uma colher de pau pequena que Mariana comprara especialmente para ele. Agora adicionamos um bocadinho de sal, continuou Rui. Só um bocadinho. Diogo deitou sal a mais, fazendo Mariana e Rui rir. Não faz mal, disse Rui, beijando a cabeça do filho. O pão fica saboroso de qualquer maneira. Enquanto eles amassavam a massa juntos, as mãos grandes de Rui a cobrirem as mãozinhas pequenas de Diogo, Mariana observava a cena com o coração cheio. Aquele homem transformara-se completamente. O executivo frio e distante dera lugar a um pai presente, carinhoso e completamente dedicado ao filho. E a mamã? Perguntou Diogo, como fazia às vezes. A mamã voltou. Era uma pergunta que Rui aprendera a responder sem desespero. A mamã não pode voltar, meu filho. Mas ela está sempre no nosso coração. E ela fica muito feliz quando vê que tu e o papá estão bem. Diogo pensou por um momento e depois sorriu. Mamãe gosta de pão também. A mamã adorava pão quentinho, respondeu Rui, sorrindo através das lágrimas. Especialmente quando era feito com muito amor. Então vamos fazer pão para a mamã também, decidiu Diogo, voltando a amassar a massa com entusiasmo. Vamos, sim, assentiu Rui. Vamos fazer o pão mais saboroso do mundo. Quando o pão ficou pronto, os três sentaram-se à mesa da cozinha para comer. Diogo insistiu em pôr um prato extra na mesa. Para a mamã, explicou ele, pondo um pedaço de pão no prato vazio. Mariana e Rui olharam um para o outro, tocados pela inocência e amor do menino. A tua mãe estaria muito orgulhosa de ti, disse Mariana a Diogo, acariciando-lhe os cabelos. E muito feliz a ver como tu e o papá cuidam um do outro. Lilo também é da família? Perguntou Diogo, como já perguntara várias vezes. Claro que sim, respondeu Rui sem hesitar. A Lilo faz parte da nossa família. Foi ela que ensinou o papá a cuidar bem de ti. Diogo sorriu, satisfeito, e continuou a comer o seu pão, a cantarolar uma musiquinha que inventava no momento. Depois do almoço, como se tornara costume, os três brincaram juntos. Diogo adorava quando Rui fingia ser um monstro que corria atrás dele pela casa ou quando construíam torres com blocos que Diogo derrubava, gargalhando. Papá, conta a história, pediu Diogo na hora da sesta. Que história queres hoje? História do menino e do papá que fazem pão, respondeu Diogo, aninhando-se no colo do pai. Rui inventou uma história sobre um menino corajoso e o seu pai, que descobriram que a melhor magia do mundo não era dinheiro ou coisas caras, mas estarem juntos, comerem juntos e cuidarem um do outro com carinho. Diogo adormeceu a meio da história, um sorriso tranquilo no rosto. Doutor, disse Mariana quando eles saíram do quarto, posso dizer uma coisa? Claro, Mariana. O senhor tornou-se no pai que o Diogo sempre precisou. E acho que a sua esposa estaria muito orgulhosa a ver-vos aos dois assim. Rui sorriu, olhando para a foto de Carla, que agora estava na cozinha. Não mais escondida pela dor, mas exposta com amor. Ela sempre dizia que o Diogo seria o menino mais amado do mundo, murmurou ele. Acho que finalmente consegui cumprir essa promessa. Conseguiu? Sim, assentiu Mariana. E agora vocês os dois podem ser felizes de verdade. Naquela tarde, enquanto Diogo dormia a sua sesta, Rui e Mariana planeavam o aniversário de 2 anos do menino. Seria uma festa pequena, só eles os três, mas cheia do que realmente importava, amor, presença e pão quentinho feito com carinho. A quinta, que um dia fora um mausoléu silencioso, agora respirava vida, alegria e esperança. E tudo começara com um simples pão com azeite e a coragem de uma mulher que acreditou que o amor simples pode curar qualquer ferida. 6 meses depois, numa manhã de domingo soalheira, a casa dos Cardoso acordou com o cheiro a pão fresco e o som de gargalhadas vindas da cozinha. Diogo, agora com 2 anos e meio, corria pela casa a chamar, papá. Lilo. Café, com a excitação de quem descobriu que os domingos são especiais. A imponente sala de jantar fora oficialmente transformada em sala de brinquedos. Onde antes havia uma mesa formal de mogno, agora havia tapetes coloridos, blocos de madeira, carrinhos e uma pequena casinha de bonecas que Rui montara com as suas próprias mãos. Tia Lilo, gritou Diogo, entrando na cozinha como um furacão de alegria. Bom dia, meu príncipe, respondeu ela, pegando-o ao colo para um abraço matinal. Dormiste bem? Sonhei com pão gigante,
contou Diogo, fazendo gestos exagerados. Pão do tamanho da casa. Rui, que estava na bancada a preparar o pequeno almoço, riu alto. Pão do tamanho da casa. Imagina quanto azeite precisaria. Muito, muito azeite, riu Diogo também, correndo para abraçar as pernas do pai. O frigorífico estava coberto de desenhos que Diogo fazia todos os dias. Casas coloridas, bonecos de palitos que representavam o papá, a Lilo e o Diogo, e até alguns desenhos da mamãe que ele fazia de memória, sempre com um sorriso grande. Papá, hoje faz bolo? Perguntou Diogo, lembrando-se que os domingos eram dias especiais para experiências culinárias. Hoje vamos fazer aquele bolo de banana de que gostas, confirmou Rui. Mas primeiro, o pequeno almoço. Os três sentaram-se à pequena mesa da cozinha, que se tornara no verdadeiro coração da casa. Diogo insistia sempre em pôr 4 cadeiras, uma para cada membro da família, incluindo Carla, a quem ele chamava Mamã do Céu. Mamã do Céu também quer pão? Perguntou Diogo, como fazia todas as manhãs. Claro que sim, respondeu Rui, pondo um pedacinho de pão no prato extra. A Mamã do Céu adora quando tomamos o pequeno almoço juntos. Era uma rotina que trouxera paz para todos. Diogo encontrara uma forma de incluir a mãe na família sem tristeza, apenas com amor e uma boa saudade. Lilo, Diogo virou-se para Mariana, tu ficas para sempre. A pergunta, feita com a inocência de uma criança, fez Mariana e Rui olharem um para o outro. Era algo que os três evitavam falar diretamente, mas que todos sentiam. Eles tinham se tornado numa família verdadeira. Eu fico enquanto vocês quiserem que eu fique, respondeu Mariana, acariciando os cabelos do menino. Quero sempre, declarou Diogo, batendo palmas. Lilo é a minha outra mãe. O silêncio que se seguiu não foi de desconforto, mas de reconhecimento. Mariana tornara-se muito mais do que uma empregada ou cuidadora. Ela era parte essencial daquela família reconstruída. Diogo, disse Rui gentilmente, a Lilo é muito especial para nós, não é? Muito, muito especial, assentiu Diogo. Lilo ensinou o papá a fazer pão. Lilo brinca comigo. Lilo dá-me banho quando o papá está no trabalho. Lilo é família. Mariana sentiu os olhos umedecerem. Vinda de uma infância difícil, de abandono e responsabilidades precoces, nunca imaginara que encontraria uma família verdadeira numa quinta no Alentejo. Amo-vos aos dois, disse ela, simplesmente, e as palavras carregavam todo o peso da verdade. Nós também te amamos, respondeu Rui, segurando a mão dela sobre a mesa. Salvaste mais do que a vida do Diogo. Salvaste a nossa família. Diogo, percebendo que os adultos estavam emocionados, subiu para a cadeira e abraçou os dois ao mesmo tempo, da maneira desajeitada que as crianças pequenas fazem. Abraço, gritou ele, fazendo todos rir entre lágrimas. Depois do café, enquanto Diogo brincava na sala improvisada, Rui e Mariana lavavam a louça juntos, uma rotina que tinham desenvolvido naturalmente. Mariana, disse Rui, a secar um prato, posso perguntar-lhe uma coisa? Sempre, doutor. Alguma vez pensou em ter a sua própria família? Filhos. Mariana parou de lavar a chávena que segurava. Já pensei. Mas descobri que família não é só sangue. Às vezes, a família que a gente encontra é mais forte do que aquela em que nascemos. É verdade, assentiu Rui. Eu tinha uma família perfeita no papel, esposa, filho, casa, dinheiro. Mas estava tão perdido no trabalho que quase perdi o que realmente importava. Quando a Carla morreu, achei que tinha perdido tudo. Mas tu mostraste-me que eu ainda tinha algo para salvar. Diogo apareceu na cozinha, interrompendo o momento, a carregar um desenho novo. Olha. Fiz família, mostrou ele, orgulhoso, um papel com 3 bonecos de palitos a dar as mãos debaixo de uma casa colorida. Papá, Lilo, Diogo. Está lindo, meu filho, disse Rui, pegando no desenho. Vamos pô-lo no frigorífico. Sim, ao lado do desenho da Mamã do Céu. Quando a tarde chegou, os 3 fizeram o prometido bolo de banana. Diogo ajudou a partir os ovos, metade caiu no chão, metade na tigela, misturou os ingredientes com mais entusiasmo do que técnica e lambeu a colher com a satisfação de quem conquistou o mundo. Família que cozinha junta, permanece junta, disse Mariana, limpando farinha do nariz de Diogo. É verdade, assentiu Rui, olhando à volta da cozinha desarrumada, cheia de farinha no chão e louça suja, mas também cheia de risos e amor. Esta é a casa mais feliz que já tive. Quando chegou a hora do jantar, Diogo insistiu em acender uma velinha no bolo, embora não fosse aniversário de ninguém. Para que é a vela, meu filho? Perguntou Rui. Para agradecer, respondeu Diogo com seriedade. A avó da Lilo ensinou. Avó Lilo.
Rui olhou para Mariana, curioso. A minha avó sempre dizia que devíamos agradecer pelos dias felizes, explicou Mariana, emocionada por Diogo se lembrar. Acender uma luzinha para nos lembrarmos que somos abençoados. Os três fecharam os olhos e fizeram os seus agradecimentos silenciosos. Diogo agradeceu pelo papá feliz, pela Lilo que fazia pão, e pela mamã do céu que cuidava deles de longe. Mariana agradeceu por ter conseguido fazer aquela pequena família feliz. E Rui agradeceu por ter aprendido que o amor, por vezes, chega das formas mais simples, um pão com azeite, mãos pequenas que confiam, e uma mulher corajosa que acreditou que todos merecem uma segunda oportunidade. Quando Diogo adormeceu naquela noite, exausto de tanto brincar e rir, Rui e Mariana ficaram na cozinha a planear o dia seguinte, como faziam todas as noites. Mariana, disse Rui, olhando para a mesa onde tinham partilhado tantas refeições, obrigado por teres salvado o meu filho. Obrigado por me teres salvado a mim também. Obrigada por me terem deixado fazer parte desta família, respondeu ela. Eles abraçaram-se, um abraço de família, de gratidão, de pessoas que encontraram umas nas outras exatamente o que precisavam para se tornarem completas. Lá fora, a cidade grande continuava a sua azáfama, os seus problemas, as suas solidões. Mas dentro da quinta no Alentejo, numa cozinha simples onde a mesa de fórmica substituíra o mogno, uma família improvável descobrira que o amor verdadeiro não se compra, não se conquista, não se merece. O amor verdadeiro partilha-se, uma fatia de pão com azeite de cada vez. E então, o que achou da história? Deixe a sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que pensa. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo para nos apoiar e de subscrever o canal. Até à próxima!